Vamos fazer uma leitura bíblica que encontra-se no Evangelho segundo narrativa de Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao 52. Marcos, capítulo 10, versículo 46 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Nesta manhã estaremos então falando sobre este cego de Jericó. E o título que damos para esta mensagem é Aprendendo com a cura do cego Bartimeu. O que aprendemos com a cura deste cego? Que lições podemos tirar desta narrativa bíblica? Meus irmãos, nós sabemos que o cego Bartimeu foi o homem curado por Jesus em sua passagem pela cidade de Jericó. Apesar de Jesus ter curado outro cego naquela mesma cidade, naquela mesma região, Bartimeu foi quem ficou conhecido na história bíblica. Ficou conhecido como o cego de Jericó. Mas nós sabemos que também teve a cura de outro cego. A cura deste homem chamado Bartimeu está registrada na Bíblia, nos 3 evangelhos chamados sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos e Lucas relatam a cura deste cego chamado Bartimeu. Este milagre, ele aconteceu durante a última viagem de Jesus à cidade de Jerusalém. Jesus saía
da região da Pérea e ele ia para Jerusalém, aonde ali seria entregue para ser crucificado. Saindo da região da Pérea, então ele tinha que passar pela cidade de Jericó. Nada sabemos sobre a vida de Bartimeu, além daquilo que é revelado em poucos versículos na Bíblia. O nome de seu pai era Timeu, e por isso que ele era chamado de Bartimeu, ou seja, filho de Timeu. A Bíblia não explica, não é clara, não diz se ele era cego de nascença ou se ele ficou cego no decorrer da sua vida. O texto bíblico simplesmente apresenta Bartimeu como um cego que mendigava na cidade de Jericó. Muitas lendas já foram reproduzidas, envolvendo a cura deste cego Bartimeu. Algumas delas tentam trazer detalhes sobre a sua vida desconhecida. E uma das lendas mais populares sobre este cego diz que Bartimeu era filho de um militar e que este militar foi morto pelo Império Romano e cujo filho, que no caso era Bartimeu, teve os seus olhos cegados por uma pena imposta a ele, ao seu pai. Então teria sido assim que Bartimeu supostamente teria se transformado no mendigo nas proximidades de Jericó. Mas isto não está na Bíblia, é apenas uma lenda. Mas a verdade é que nada disso possui qualquer evidência histórica. Por isso, estes relatos não passam de lendas inventadas, com a finalidade de trazer mais sensacionalismo à história do cego de Jericó. O texto bíblico é muito claro. O texto bíblico traz de forma clara aquilo que realmente é importante sobre a vida deste homem chamado Bartimeu. O importante é que ele foi um mendigo cego que teve os seus olhos abertos, ficou curado após uma profissão de fé na pessoa de Jesus Cristo. Este é realmente o fato relevante, que Bartimeu foi curado milagrosamente por Jesus Cristo, mediante sua fé. Os 3 relatos bíblicos, tanto de Mateus como Marcos e Lucas, sobre a cura do cego de Jericó, são muito úteis para entendermos o contexto em que aconteceu esse milagre. Os 3 relatos dos evangelhos sinóticos naturalmente possuem algumas diferenças entre si, mas não há qualquer contradição entre eles. Na verdade, meus irmãos, as 3 narrativas bíblicas se complementam.
tudo aconteceu quando Jesus Cristo estava seguindo viagem rumo a Jerusalém, acompanhado de um pequeno grupo de seguidores. Ele havia, como já falamos, partido da Pérea através do Jordão, e Jericó estava nesta rota da Pérea, do Jordão, para Jerusalém. Esta cidade, Jericó, havia sido fortificada e estruturada pelo rei Herodes e pelo seu filho Arquelau. Além disso, em Jericó também funcionava um tipo de centro administrativo romano. Era uma cidade luxuosa, e este centro administrativo servia para os cobradores de impostos que trabalhavam para o império. Esta cidade nova e moderna era uma cidade muito frequentada. Esta cidade nova ficava um pouco mais ao sul da antiga Jericó, que foi tomada pelos israelitas no tempo de Josué. Então havia a cidade antiga de Jericó e havia então a cidade nova de Jericó, que tinha sido então modernizada pelo Herodes e pela sua equipe, Herodes e pelo seu filho Arquelau. De Jericó até Jerusalém, o Senhor Jesus e seus seguidores tinham ainda que percorrer cerca de 22 quilômetros. Portanto, meus irmãos, era a última passagem de Jesus pela cidade de Jericó e, portanto, seria a última oportunidade dos habitantes daquela cidade serem abençoados pelo Senhor Jesus Cristo, e era a última oportunidade que este cego tinha para receber a cura do Senhor Jesus Cristo. Sendo Jericó uma cidade bela e importante, era comum que mendigos se reunissem em sua proximidade para mendigar, especialmente na passagem entre a velha e a nova Jericó. Então, entre a nova e a velha Jericó, ficavam ali mendigos. Mendigos se reuniam para conseguir algumas esmolas. O evangelista Mateus, em sua narrativa, nos informa que em Jericó Jesus curou 2 cegos. Já Marcos e Lucas concentram suas narrativas apenas na história de um deles, a quem Marcos chama de Bartimeu. Alguns estudiosos sugerem que o fato de Marcos ser o único a chamar o cego de Jericó de Bartimeu é porque Bartimeu se tornou conhecido entre os cristãos primitivos, ou seja, após a sua cura, ele foi um seguidor de Jesus Cristo e se tornou então muito conhecido. Marcos, na sua narrativa, também diz que Jesus curou o cego
quando ele saía de Jericó. Já Lucas diz que o cego foi curado quando Jesus se aproximava de Jericó. Então, muitas pessoas pensam que aqui existe um erro bíblico, mas muitas possibilidades de responder essa questão já foram apresentadas. Primeiro, alguns intérpretes da Bíblia consideram que a expressão utilizada por Lucas indica apenas que Jesus estava nas proximidades da cidade. Outros sugerem que Mateus e Marcos tenham se referido à antiga cidade, a cidade velha de Jericó, enquanto Lucas se referia à nova cidade. Há ainda outras possibilidades, outras explicações, mas o mais importante é entender que o objetivo principal do texto bíblico é enfocar o milagre efetuado por Jesus Cristo. Todos os três evangelistas querem enfocar o poder de Jesus Cristo para curar os enfermos, mediante a fé. Bartimeu era um dos cegos que estava sentado à beira do caminho da cidade de Jericó para mendigar. Ele, Bartimeu, escutou que Jesus estava passando por ali, acompanhado de uma grande multidão. É possível que estas pessoas também estivessem seguindo Jesus para a celebração da Páscoa em Jerusalém. Por isso que estavam acompanhando o Senhor Jesus da Pérea para Jerusalém. Ao saber que Jesus estava por perto, imediatamente, sem perder tempo, aproveitando aquela ocasião, o cego Bartimeu começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, não era outro, que era Jesus, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que muitas pessoas se incomodaram com os gritos do cego de Jericó e mandavam que ele se calasse, mas muito perseverante, muito determinado, este homem gritava cada vez mais alto pela misericórdia do Senhor. E eu pergunto, será que você que me ouve nesta manhã, você também tem clamado em alta voz pela misericórdia do Senhor? Tem clamado pelo socorro, pela sua ajuda, assim como este cego clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, Jesus ouviu
Jesus ouviu o apelo daquele cego e pediu que as pessoas o chamassem. A multidão que tinha lhe repreendido por importunação, agora teve que dizer: tenha bom ânimo, levanta-te, Jesus te chama. Oh, aleluia! Tenha bom ânimo. Versículo 49. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Jesus te chama para o milagre. Jesus te chama para te abençoar. Você que clama pelo seu socorro, você que clama pela sua misericórdia, tem bom ânimo, levanta-te, o Mestre te chama para atender o teu pedido. Meus irmãos, o cego Bartimeu não hesitou e prontamente respondeu ao chamado de Jesus Cristo. O cego se levantou, tirou a sua capa, a capa que poderia lhe atrapalhar na sua caminhada. E ele, retirando a capa, foi com pressa, correu, foi ao encontro do Senhor Jesus Cristo. E diante de Jesus, Bartimeu ouviu a maravilhosa pergunta que está aqui no versículo que diz, o versículo 51. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Você que está clamando por misericórdia, você que está me chamando, me identificando como filho de Davi, o que queres que eu te faça? E o cego prontamente, sem vacilar, sem rodeios, foi claro, foi objetivo: Senhor, Mestre, eu quero ver, Mestre, que eu tenha vista. E em resposta ao pedido do cego Bartimeu, o Senhor lhe disse: vai, a tua fé te salvou, Bartimeu, a tua fé te curou. E logo, imediatamente, os olhos se abriram e ele viu, e diz o texto que ele seguiu Jesus pelo caminho, glorificando e exaltando o Senhor Jesus. Tantos anos de sofrimento, não enxergava nada. Diante de Jesus Cristo, e em menos de um segundo, ele foi curado. Que poder que o nosso Salvador tem! Ele é o Deus onipotente. Meus irmãos, o que aprendemos com este cego? Que lições
podemos tirar desta história bíblica? A história da cura do cego Bartimeu, nos ensina muitas lições, nos ensinam lições importantes. Então, neste estudo, vamos analisar, vamos aprender com a cura do cego Bartimeu. O que aprendemos com ele? Em primeiro lugar, aprendemos com ele que a cura do cego de Jericó nos ensina que uma situação difícil é um convite para a confiança irrestrita no Senhor. E não há motivo para duvidar do seu poder e da sua misericórdia. Sim, a cura do cego de Jericó nos ensina que uma situação extremamente difícil, sem solução, é um convite para a confiança no Senhor e não um motivo para duvidar do seu poder e da sua misericórdia. Às vezes passamos por situações difíceis, não encontramos uma solução. A cura deste homem parecia ser algo impossível. Não tinha como ele voltar a enxergar. Mas uma situação difícil não é motivo para desânimo, mas é um convite para confiarmos no poder e na misericórdia do Senhor. Sabemos que na sociedade judaica, Bartimeu estava no nível mais baixo da sua posição. Ele era cego, deficiente visual e era um mendigo. Mas ao invés de culpar o Senhor pela sua situação, o cego de Jericó enxergou em Cristo a sua restauração. Era uma situação difícil, mas mesmo assim, ele pôde ver, ele enxergou, entre aspas, em Cristo a sua cura, a sua restauração. Uma situação difícil não pode ser motivo para não confiarmos em Deus, para não confiarmos no seu poder e na sua misericórdia. Ao contrário. Uma outra lição que aprendemos, em segundo lugar, a história de Bartimeu nos mostra que muitas vezes aquilo que já é difícil pode se tornar ainda pior. Vemos aqui nesta narrativa que além da multidão que o atrapalhava até ele se aproximar de Jesus, até a sua locomoção, ainda queriam que ele ficasse calado. A situação se piorou para ele, enfrentava a multidão, mas agora a multidão queria que ele
ficasse calado. Ele era um cego que dependia de esmolas para sobreviver. Se não bastasse isso, quando ele esteve diante da sua única oportunidade de restauração, uma multidão tentou fazê-lo calar, mas ele não se intimidou e gritou por Jesus ainda mais. Neste ponto, Bartimeu se tornou um exemplo para todos nós, um exemplo prático do valor da fé perseverante. Quando nós estamos buscando pelo milagre, muitas vezes aquilo que parece ser difícil pode se tornar ainda pior. Pessoas podem procurar nos desestimular, obstáculos podem aparecer para nos desestimular, tirar a fé, mas ainda que as coisas piorem, ainda que a oposição se apresente, se ficarmos perseverantes, continuarmos clamando por Jesus, seremos abençoados. E isto que aprendemos com Bartimeu, mesmo diante da multidão que procura nos calar, mesmo que a situação se complique, vamos continuar sendo perseverantes, lutando pela nossa bênção. Em terceiro lugar, o cego Bartimeu nos ensina que a cegueira física nada tem a ver com a cegueira espiritual. Ele era fisicamente cego, mas espiritualmente enxergava. Ele enxergava em Jesus o Messias, o filho de Davi. Ele clamou pela compaixão, pela misericórdia de Jesus, chamando-o filho de Davi. Nós não sabemos como ele compreendeu o caráter messiânico da pessoa de Jesus, como ele sabia que Jesus era o Messias, mas ele, no seu clamor, fez esta confissão clara. E esta confissão está dizendo que ele acreditava nas Escrituras, pois as Escrituras apontavam que Jesus, o Messias, seria filho de Davi. E então ele não tinha uma visão física, cego fisicamente, mas tinha um grande entendimento espiritual. Portanto, Bartimeu nos ensina que a cegueira física nada tem a ver com a cegueira espiritual. Tem pessoas enfermas, pessoas com deficiências, pessoas com problemas de saúde no leito da enfermidade, mas que têm uma compreensão muito clara do Senhor Jesus Cristo. Uma situação difícil, uma enfermidade, não é impedimento para a pessoa ter o entendimento de que Jesus é o filho de Davi, o Messias, o Todo-Poderoso. Mesmo sendo mendigo, mesmo sendo marginalizado pela sociedade,
mesmo tendo uma deficiência visual, ele enxergava, ele via em Jesus o prometido do Antigo Testamento, o restaurador de Israel, o Filho de Deus. Em quarto lugar, Bartimeu nos ensina que devemos estar prontos para responder ao chamado do Senhor. Quando ele soube que Jesus o chamava, Bartimeu ficou de pé, tirou a sua capa e ele foi ao encontro do Senhor Jesus Cristo. E aos gritos ele clamava por Jesus Cristo. Ele respondeu prontamente ao chamado do Senhor. Ele sabia que aquela era a sua chance, a sua oportunidade de ser abençoado. E nesta manhã o Senhor Jesus também está te chamando para abençoar a tua vida, para perdoar os teus pecados, para te libertar dos vícios, das drogas, da tristeza, da angústia. Ele te chama e ele tem te chamado diversas vezes. Faça como o cego Bartimeu. Atenda o chamado do Senhor. E assim você será abençoado. Se ele tivesse desistido, se ele não tivesse atendido o chamado, não teria sido abençoado. Quando o Senhor nos chama, devemos prontamente atender o seu chamado. Em quinto lugar, a cura do cego Bartimeu revela como o Senhor Jesus busca se relacionar com aqueles que clamam por Ele. Ou seja, nos ensina que Jesus não rejeita aqueles que o buscam, que clamam por Ele, por sua misericórdia. Que lição maravilhosa! O Senhor não rejeita aqueles que o buscam. O Senhor não rejeita aqueles que clamam por Ele, por misericórdia. Se você nesta manhã clamar por misericórdia, não importa a situação em que você se encontra, o Senhor vai te atender. Ele procura se relacionar com aqueles que o buscam. Obviamente, Jesus sabia o que o Bartimeu queria, mas mesmo assim lhe perguntou: que queres que eu te faça? Jesus não apenas queria curar aquele homem, mas também desejava ter uma comunhão pessoal com ele. Jesus quer se relacionar conosco. Uma outra lição que aprendemos, em sexto lugar, o milagre sobre os olhos de Bartimeu nos ensina, nos diz muito sobre a grandeza do poder de Jesus. A história de Bartimeu nos faz lembrar o quanto Jesus é poderoso. A história de Bartimeu nos ensina sobre a divindade de Jesus.
nos ensina que para Jesus nada é impossível. Ele é o Todo-Poderoso, tem poder para repreender ventos, para acalmar tempestades, tem poder para curar cegos, paralíticos, tem poder para ressuscitar mortos, como foi Lázaro, tem poder para multiplicar pão, transformar água em vinho. Ele é o Todo-Poderoso, porque Ele é o Filho de Deus. Ele é o Deus encarnado. Não é apenas um líder, não foi apenas um líder religioso, não. Um grande mestre. Ele, Jesus, era e é o Todo-Poderoso. Nada é impossível para Ele. Não tem situação difícil que Jesus não possa resolver. E isto aprendemos aqui com Bartimeu. A grandeza do poder de Jesus em curar, em realizar milagres. E esse mesmo Jesus está vivo ao lado do seu Pai, intercedendo por nós. Este mesmo Jesus que curou o cego Bartimeu é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E Ele está disponível para você, para te ajudar, para te curar, para salvar a tua alma, perdoar os teus pecados e te libertar. Em sétimo lugar, Bartimeu também nos serve como um exemplo de alguém humilde e que tem consciência de seus defeitos, de seus pecados. Primeiro, ele clamou pela misericórdia do Senhor. Isto indica que ele tinha um senso de realidade. Isto indica que ele reconhecia e entendia a sua miséria, que ele era uma pessoa totalmente dependente. Segundo, quando Jesus lhe perguntou o que ele queria, ele pediu apenas o que realmente era necessário. Meus irmãos, ele foi objetivo, ele foi claro, só pediu aquilo que ele precisava. Mas, curiosamente, neste mesmo capítulo, registra que o Senhor Jesus Cristo fez uma pergunta para os seus discípulos, Tiago e João, a mesma pergunta, mas os dois discípulos foram egoístas. Vamos ler aqui em Marcos, capítulo 10, versículo 36, no mesmo capítulo que narra a história do cego Bartimeu, encontramos aqui no versículo 36, Jesus fazendo uma pergunta para Tiago e João. Eles disse: que queres que eu vos faça? A mesma pergunta que ele fez para o cego Bartimeu. Bartimeu, que queres que eu te faça? Bartimeu reconheceu o seu estado de miséria. Senhor, que eu veja. Mas quando Jesus perguntou para Tiago e João: que queres que eu vos faça? Sabe o que é que eles responderam? Concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Eles pediram posições de grande poder e autoridade
no reino de Deus, como se eles fossem merecedores disso. Senhor, nós somos merecedores e queremos ter poder e autoridade. Mas a resposta de Bartimeu, a mesma pergunta, foi totalmente diferente. Antes de pedir dinheiro, poder, autoridade, ele pediu, ele clamou por misericórdia, deixando claro que não merecia a ajuda de Jesus, não tinha mérito nenhum. Então Bartimeu nos serve de exemplo como alguém que teve humildade, que tem consciência das suas limitações, da sua dependência de Deus, da sua miséria. Oitavo lugar, aprendemos, Bartimeu nos ensina sobre o valor de uma fé genuína e não de uma fé superficial. A fé dele não foi uma fé superficial. Ele acreditava que Jesus é a fonte dos milagres. Sua fé não era simplesmente uma fé superficial, movida por sinais, alimentada por ambições pessoais. Crer em milagre é uma coisa, mas crer naquele cujo poder é a única fonte de milagres é outra coisa. Bartimeu cria no Senhor, sua fé era uma fé genuína e verdadeira. E aquele que confia verdadeiramente no Senhor, que compreende que Ele é a fonte de todos os milagres, será abençoado. A fé dele foi uma fé verdadeira, genuína. Ele cria realmente no poder de Deus. É um exemplo de fé, de um homem de fé. E por fim, nós aprendemos com a cura do cego Bartimeu acerca da divindade de Cristo, como ele cumpriu com perfeição as Escrituras, porque lá no livro do profeta Isaías, capítulo 35, versículo 5, diz, referindo a Jesus, referindo ao Messias que viria, que ele abriria os olhos dos cegos. Então, os olhos dos cegos serão abertos. Era uma profecia bíblica, lá registrada pelo profeta Isaías, mostrando que o Messias seria uma pessoa poderosa, iria realizar milagres e ele abriria os olhos dos cegos. E isto se cumpriu na vida deste homem. E então este milagre nos mostra que o Senhor Jesus Cristo era e é o prometido do Antigo Testamento. Nos fala que ele cumpriu com perfeição as Escrituras. O milagre em Jericó ocorreu nos momentos finais do ministério terreno de Jesus. O cego Bartimeu foi curado durante a viagem em que Jesus seguia para Jerusalém, onde ele encontraria
inevitavelmente a cruz. Mas mesmo em seus últimos dias, o Messias, antes de ser traído, preso e crucificado, ele atendeu, ele deu atenção a este pobre homem que mendigava à beira do caminho. E assim então se cumpriu esta profecia de Isaías 35:5. E ele, então, os olhos do cego serão abertos, e Bartimeu foi um destes cegos. Portanto, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo é poderoso, o Senhor Jesus Cristo é divino, o Senhor Jesus Cristo cumpriu as Escrituras, Ele é o nosso ajudador. E assim como Ele curou o cego de Jericó, o cego Bartimeu, tirou ele de uma situação difícil, restaurou a sua vida, deu uma nova vida para ele. E Ele também pode nesta manhã te ajudar, te socorrer. Faça como o cego, clame nesta manhã pela misericórdia do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Amém.